Ó, prestem bem atenção no que eu vou dizer, porque depois você vai ficar confuso. Eu vou dizer para vocês essa noite que o faraó do tempo do Êxodo, do Mar Vermelho, abrindo, fechando, é o faraó Tutmoses III. É o que eu vou dizer para vocês. Mas vai entrar em conflito com alguns aqui. Por quê? Porque quem assistiu o filme Os 10 Mandamentos, o faraó do Êxodo, lá no filme, é Ramsés II. Quem assistiu a novela da Record? Eu quem? Aqui é só Novo Tempo. Tá. Então quem assistiu a novela da Record, lá aparece como faraó do Êxodo, Ramsés II. Quem assistiu aquele desenho da DreamWorks, O Príncipe do Egito? Ah, esse aí eu assisti umas 10 vezes. É bom demais aquele desenho. Mas naquele desenho, o faraó que aparece lá, Ramsés II. Mas eu vou dizer para vocês que foi Tutmoses III e não Ramsés II. Esse é um outro tema que eu acabei escolhendo não fazer, mas eu vou dar esse adendo só para vocês entenderem, tá? Porque não dá tempo. Vou ter que pular algumas séries, algumas palestras, porque não dá tempo. Então, por que Tutmoses III? Bom, pastor, mas espera aí, na Record, eles ouviram especialistas na área de história e arqueologia bíblica. Por que colocaram Ramsés II? Inclusive, uma pessoa que foi consultada foi quem? Rodrigo Silva. Bom, eu já adianto para vocês que Rodrigo Silva não pensa do jeito que a novela apresentou. Mas ele também não tinha opinião definida, decisiva ali. Eram vários que foram vários ali ouvidos, além dele. Ele não foi o único a ser ouvido. A Record optou em utilizar Ramsés II. Mas do ponto de vista bíblico, não é possível. Por quê? Porque há um texto de 1 Reis capítulo 6, verso 1, que a gente não vai ver. Porque se a gente for abrir, eu vou ter que explicar para vocês o texto. Aí vai mais uns 25 minutos só para explicar esse texto. Mas há uma cronologia, há uma contagem de anos, uma cronologia inserida em 1 Reis capítulo 6, verso 1, que nos impede de acreditar que o faraó do Êxodo foi Ramsés II. Por quê? Porque a cronologia de 1 Reis 6, verso 1, nos leva para 1480 a.C. Em 1480 a.C. foi esse aqui, Tutmoses III. Ramsés II viveu por volta de 1250 a.C., ou seja, quase 300 anos depois do Êxodo. Então não bate, não dá certo. E outra coisa, além do mais, quando a gente faz uma análise da história de Tutmoses I, II, III, a gente encontra indícios nessa história deles que batem, que se harmonizam, se casam com a história, com a narrativa de Êxodo. Inclusive a existência de uma princesa chamada, como é que é o nome dela mesmo? Como é que é o nome dela? Eu falei agora há pouco. Essa aí qual? Só não tem nada a ver com o que vocês falaram, né? Hatshepsut. Uma coisinha que assim à toa, né? Inclusive a história dela, que aparece na história de Tutmoses, também se harmoniza com a descrição bíblica. Então, além da cronologia de 1 Reis 6, verso 1, ainda tem o enredo histórico que se casa, interage com a narrativa bíblica, né? Bom, esse é um tema que eu não vou apresentar, tá bem? Porque não dá tempo de apresentar. Então a gente teve que selecionar alguns temas para poder apresentar para vocês, tá? Se der tudo certo, a gente vai tentar fazer 6 domingos, ok? Então eu tive que escolher 6 domingos e esse tema precisou ficar de fora, porque eu precisei selecionar alguns que acredito que serão mais pertinentes para o nosso momento aqui aos domingos, ok? Então, Tutmoses III,
e o audacioso plano para esconder a verdade. Inclusive, o que eu vou apresentar hoje aqui vai evidenciar com mais clareza ainda que, de fato, esse faraó foi o faraó do Êxodo, e não Ramsés. Bom, primeiramente, você deve se lembrar da história de José, não se lembra? Que ele se tornou governador do Egito, não foi? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 1, verso 8. Êxodo capítulo 1, verso 8. Em Êxodo capítulo 1, verso 8 diz assim: entre mentes se levantou o quê? Um novo rei. Sobre onde? E que não conhecera quem? Está falando, obviamente, de um rei, de um faraó que se levanta e começa a escravizar quem? Os israelitas. Por isso, o profeta descreve que esse rei não conhecera José, porque se conhecera não escravizaria o povo de Israel. Vamos entender isso aqui? Esse aqui é o contexto. Qual é o contexto? No século XVIII, antes de Cristo, um povo, uma nação chamada de Ixos, os Ixos, eles invadem o norte do Egito, e eles tomam posse do norte do Egito. Então os egípcios, que eram puros, eles fogem para o sul, e ficam abrigados, alojados lá no sul do Egito. Aí os Ixos, então, eles dominam o norte, tomam posse da arquitetura, tomam posse até da cultura egípcia, dos bens egípcios. E eles tomam posse da cultura egípcia, ou seja, o rei Ixo, ele começa agora a se intitular de faraó do Egito, porque eles vão tomar posse também da própria cultura da nação. E quando eu digo tomar posse da cultura, eles vão participar efetivamente da cultura egípcia como um todo, inclusive o rei se consagrar como um faraó. Nesse tempo, foi nesse tempo que provavelmente José entra em cena na história. Por quê? Porque embora José estivesse na prisão, preso, mas ele acaba sendo nomeado governador do Egito. Agora a pergunta é, como que José se tornou governador do Egito, sendo que os egípcios não gostavam dos semitas? E José era um semita. Por que era um semita? Porque é descendente de Sem, um dos filhos de Noé. Bom, acontece que os Ixos também eram semitas, e não eram os Ixos que estavam no poder nesse período? Isso nos ajuda a entender esse texto de Êxodo 1, verso 8, porque provavelmente quem estava no poder quando José foi nomeado governador era um povo semita, os Ixos, e José, Jacó, os seus irmãos, Israel também eram semitas, descendentes de Sem. Está claro até aqui? Mas acontece que de repente um general chamado Ahimose, egípcio, lá no sul, resolve então montar um grande exército e invadir o norte para tomar de volta as terras egípcias. E ele consegue. Ele invade o norte, toma de volta o poder, a nação, o norte do Egito, e agora vão fazer o quê? Escravizar quem? Os Ixos. Mas não apenas os Ixos, além dos Ixos, um outro povo que estava ali, que também era semita. Quem era esse povo? Israel, o povo de Deus. São escravizados no Egito junto com os Ixos. Agora você entende o texto de Êxodo 1, verso 8. Quem é o rei que se levantou e que não conhecera José? Ahimose, possivelmente Ahimose. Um rei, um faraó egípcio que tomou de volta as terras do norte. Ficou claro agora? Isso ajuda a entender por que ele escravizou o povo de Israel. Porque Israel também era semita. Mas pastor, como assim? Os Ixos eram semitas? Israel era semita? Como assim? Bom, embora fossem semitas, mas eles não tinham nada em comum fora isso. Por exemplo, é igual na América do Sul. Brasil e Argentina são iguais? O Brasil e a Argentina se gostam?
Às vezes sim, às vezes não. Mas embora eles sejam duas nações diferentes, que não têm muita harmonia com muita coisa, mas são povos sul-americanos. Então assim eram também os Ixos e também Jacó, os seus filhos e Israel, de modo geral, ok? É isso aí. Então aqui nós temos, por exemplo, aqui, não tem luzinha não? Tem não. Nós temos ali no norte, onde os Ixos ficaram alojados, e ao sul, quando os egípcios se esconderam, ok? O mundo depois de Noé ficou dividido mais ou menos assim. Nós temos aqui os 3 filhos, Jafé, Sem e Cam, os filhos de Noé. Os descendentes de Jafé os jafetitas habitaram ali a Europa, uma parte da Ásia. Os descendentes de Sem, que são os semitas, eles habitaram a parte central, o Mediterrâneo, o Oriente Médio, ok? E dentre esses nós temos Arã, os caldeus, os babilônios, os hebreus, os Ixos, que eu já mencionei. Os descendentes de Cã, os camitas, habitaram ali em torno da África, a Líbia, a África, a Arábia, onde os povos que descenderam de Cã habitaram. Então mais ou menos assim o mundo ficou dividido naquela época. Esse aqui é o general Ahimose, uma estátua do general que invadiu o norte do Egito para tomar o Egito de volta. Isso na 18º ano, da 18ª dinastia. Aqui nós temos uma pedra lapidada, retratando a escravidão dos Ixos. Aqui nós temos outra pintura, descrevendo a escravidão dos sírios, também na 18ª dinastia, que é a dinastia dos Tutmoses, primeiro, segundo e terceiro. Aqui a genealogia da 18ª dinastia, que começa com Ahimose, está ali Ahimose lá em cima, não tem luzinha, e casado com Ahimose Nefertari. Em vermelho é a esposa, em azul é o homem, é o faraó. Depois nós temos Amenhotep I. Um detalhe, Ahimose e Ahimose Nefertari eram irmãos. Os faraós naquele tempo, ele casava os seus filhos, e quando o faraó morria e entrava outro sucedendo ele, entrava os filhos, no caso o filho, o homem, e a filha, né, mulher. Então eles governavam o Egito. A intenção é justamente manter o poder entre a família, e alguns acreditam que talvez essa cultura se criou devido à invasão dos Ixos. Então, para conservar o poder da nação apenas na família, os filhos se casavam e eles eram os próximos a assumir o poder da nação. Depois nós temos aqui Tutmoses I, ali no meio, que era filho de Ameritanum e Amenhotep I. Ele era irmão de Ahimose. Só que Tutmoses I teve uma relação extraconjugal. Ele fugiu do parâmetro cultural da realeza. E ele acabou tendo o Tutmoses II como um filho bastardo da relação. Aí nós temos ali Hatshepsut, que era meia-irmã de Tutmoses II. Por quê? Porque Hatshepsut era filha legítima do casal, Tutmoses I e a esposa, mas Tutmoses II, ele foi filho apenas do rei com uma concubina, uma relação extraconjugal. E depois nós temos Tutmoses III, que nasce também de uma relação de Tutmoses II com uma outra concubina, com uma concubina também. Bom, para ficar fácil, que essa matemática aqui está confusa, para ficar fácil, simples, provavelmente, quando Moisés nasceu, que foi levado para o palácio, era o período do reinado de Tutmoses I, guarda aí, Moisés quando criança, Tutmoses I. Quando Moisés se tornou adulto, matou o egípcio e fugiu para Midian, possivelmente tenha sido Tutmoses II, porque Moisés fugiu, tinha medo do faraó mandar matá-lo. Possivelmente seja Tutmoses II. Alguns acham que não, mas possivelmente seja Tutmoses II. Quando Moisés retorna, que Deus chama ele para libertar o povo, quem estava no poder? Tutmoses III. Era ele, Tutmoses III, o faraó do Êxodo, quando o Mar Vermelho se abriu, depois fechou e morreu todo mundo, tá? Bom, nós temos... O que aconteceu aqui? Vamos lá. Nós temos aqui então a foto desse cara elegante aqui. Ele só está um pouquinho bronzeado. Tutmoses III.
na posição, com as mãos na posição de realeza. Esse camarada, ele está no Museu do Cairo, no segundo pavimento. Se você quiser conhecer esse indivíduo pessoalmente, basta você pegar um aviãozinho daqui para São Paulo, de São Paulo para o Cairo. Lá no Cairo você vai pagar aí talvez uns $15 para entrar no museu, mais uns 15 ou 20 para entrar na Câmara dos Faraós. Ali você vai contemplar a múmia de Tutmoses III. Temos um dilema aqui. Qual é o dilema? Abra sua Bíblia em Salmo 106. Verso 11. Nós temos um grande enigma agora. Salmo 106, verso 11 diz assim: as águas cobriram os seus opressores e nenhum deles escapou. Todos morreram no mar Vermelho. Pergunta, voltando aqui: se todos morreram no Mar Vermelho, o que essa múmia está fazendo lá no museu? Se todos morreram no Mar Vermelho, incluindo o Faraó, todos significa também Faraó. Se todos morreram no Mar Vermelho, se esse Faraó é o Faraó do Êxodo, o que essa múmia está fazendo lá no Museu do Cairo? Eu estive lá, eu vi essa múmia e tirei foto dessa múmia. Está aí a foto. Se essa múmia, se esse faraó é o faraó do Êxodo, como tudo indica ser, por que ela está ali no museu? Lá no Benfica alguém perguntou assim: pastor, mas aqui não está dizendo que é o faraó, aqui está dizendo que todos morreram, mas todos que entraram no Mar Vermelho. O faraó ficou do lado de fora. O que vocês acham? Abra sua Bíblia em Salmo 136. Salmo 136, verso 15. Salmo 136, verso 15, diz assim: mas precipitou no Mar Vermelho a quem? A Faraó e ao seu exército. Então quem morreu no Mar Vermelho? Faraó. E também o? Então voltamos aqui. E aí? E agora? Temos um problema. Temos um dilema. Ou a Bíblia está certa e a história errada, ou a história está certa e a Bíblia está errada. Quem vocês acham que está certo ou errado? Pela fé? Pela fé? E aí, gente, como é que nós vamos desatar esse nó? Vamos piorar um pouquinho mais esse negócio? Vamos piorar um pouquinho mais? Bora? Então vamos lá, piorando. Quando encontraram a múmia de Tutmoses III, não havia nele qualquer indício de que tenha morrido afogado. Para piorar um cadinho, que alguém pode pensar assim: não, mas aí o corpo ficou boiando lá na água e acharam, né? E agora? Quem está certo, quem está errado nessa história? A história está certa e a Bíblia errada? Ou a Bíblia está certa e a história está errada?
E aí, amigos? Mas vamos lá, está aqui o indivíduo, Tutmose III. Quem descobriu a múmia de Tutmose III, lá no Vale dos Reis, foi esse arqueólogo francês. E ele descobriu a tumba de Tutmose III em 1898. É recente a descoberta. Antigamente, os faraós eles eram sepultados em pirâmides. Eles mandavam construir as pirâmides. Tinha todo um significado, aquelas pirâmides, espiritual para eles, místico. Mas por conta dos salteadores, os ladrões, que entravam e saqueavam o ouro, a prata, as joias preciosas que eram enterradas junto com os faraós, então eles começaram a construir câmaras mortuárias escondidas dentro de montanhas rochosas. E lá é muito comum você encontrar montanhas de rocha pura. Lá em Tebas, em Luxor ou Tebas, temos lá o Vale dos Reis, é onde eles então estavam sepultando os faraós. Só que ali é o seguinte, você entra ali naquele vale, não dá para saber onde tem faraó sepultado ali, a não ser os que eles já descobriram. Porque o que eles fazem? Eles abrem uma vala na montanha, um corredor, e lá no fundo do corredor eles constroem ou várias salas, ou uma sala, uma câmara. Tem câmara lá que dá metade dessa igreja, em tamanho. Como essa aqui, por exemplo. Essa aqui é a câmara de Tutmose III, dentro da montanha. Depois que eles fazem todo o ritual de enterro, depois eles saem e fecham a entrada com pedra, com terra, para disfarçar, para que os bandidos, os ladrões não saibam onde tem. Então por isso que não é fácil encontrar. E até hoje eles estão encontrando câmaras mortuárias dentro ali do Vale dos Reis. Esse aqui é um exemplo, é a câmara mortuária de Tutmose III, e foi justamente nesse sarcófago aqui que essa múmia foi encontrada. Como é que nós sabemos que é de Tutmose III? Porque tem a descrição ali dentro, toda a indicação de que se trata de Tutmose III, filho de Tutmose II. Bom, vamos começar a desatar esse nó? Ou a gente pode deixar para o próximo domingo também. Mas passa rápido, uma semana passa rápido, gente. Tudo bem, vocês ganharam. Eu não quero ser culpado pela morte de ansiedade de ninguém, né? Então vamos lá, primeira curiosidade, olha aqui, vocês vão começar a matar charada agora. O que aconteceu, amigos? Olha aqui, primeira curiosidade. Tutmose III governou o Egito por cerca de quantos anos? 55 anos, e deve, portanto, ter morrido com mais de 60 anos de idade. Mas a múmia que encontraram na tumba, uma autópsia revelou que essa múmia, que chamaram de Tutmose III, não tinha mais do que 30 anos de idade. Mas segundo a história, a arqueologia, Tutmose III tem que ter vivido mais de 60 anos de idade. Não tem como ele ter tido menos de 30. O que aconteceu? Vai lá, diga você, o que aconteceu? O que você acha? Um blefe, fake news. Imagina comigo, olha aqui para mim, olha aqui para mim, imagina comigo, os egípcios, eles não registravam nada que fosse contra a história deles. É por isso que não se registra esse fato na história egípcia. Eles não escreviam, não registravam nada que fosse negativo à história deles. Então olha aqui para mim, o que aconteceu? Imagina o seguinte, o poderoso exército do mundo na época foi derrotado por um bando de escravos no deserto. Não é humilhante isso? Vergonhoso? Ainda mais para uma nação que não registrava nada que fosse negativo? Gente, isso acontece hoje. Vocês já leram um livro de biografia? Já leram? O cara da biografia é um santo. Você não vê nada de ruim na vida do cara.
Você escreveria um livro sobre a sua vida e colocaria os podres da tua vida no livro? Colocaria os podres da tua vida no livro? Os egípcios não colocavam nada podre na história deles. Piorou um registro como esse: o poderoso exército da nação foi destruído por um bando de escravos no deserto. E pior do que isso, o panteão egípcio continha cerca de 2.000 deuses. Imagina esse registro na história: 2.000 deuses egípcios foram aniquilados, derrotados por um único Deus de um bando de escravos. Hã? Percebem? Então o que eles fizeram? Tutmoses III morreu junto com seu exército, de forma vexatória, humilhante, vergonhosa, uma humilhação para a nação. Então o que eles fizeram? Provavelmente o pessoal do clero egípcio, junto com os sacerdotes, com o alto sacerdócio, eles então inventaram uma história, pegaram o corpo de alguém, realizaram todo o ritual de mumificação e o ritual de enterro, e criaram uma história heróica de um personagem herói em batalha que morreu em prol da nação, e alguma coisa assim. E usaram esse corpo desse indivíduo, como não existia autópsia naquele tempo, né? E quando mumificava não dava para ver quem estava dentro das ataduras, dentro do pano. Então, beleza, a história perfeita, o crime perfeito, escondido. Pegaram o corpo de um jovem com menos de 30 anos e disseram que era Tutmoses III. Criaram uma história heróica e fizeram todo o ritual necessário. Pronto, morreu como herói perante a nação. Ok, vamos lá. A segunda curiosidade: aqui na câmara mortuária, nas paredes da câmara mortuária, tem a oração que é chamada oração de Amiduat. São 12 horas de oração, 12 estágios de oração. O objetivo dessa oração é invocar os deuses para que os deuses conduzam as almas dessas pessoas seguramente para o além. Na 10ª oração, são 12, na 10ª, olha o que está escrito na parede. Aqui é a escrita na parede. Na 10ª oração, olha o que estava escrito na 10ª oração: palavras ditas por Horus aos afogados, aos que mergulharam, aos que flutuam sobre a face de nu, aos que estão no abismo da Duat. Ó vós que estáis submersos na obscuridade, no abismo, cujas mãos cobrem o seu rosto. Ó vós cujos rostos estão mergulhados na Duat, cujas espinhas dorsais ficaram na inundação. Inundação? Ó vós que nadais no abismo, flutuando, estendidos sobre suas costas, com o rosto voltado para trás, que haja ar para as vossas almas, para que elas não se asfixiem. Que vossos braços remem sem estar ocultos, que possais abrir um caminho reto no abismo com vossos pés, sem que vossos joelhos estejam ocultos, que possais sair da inundação. Vossos corpos não cheiram mal pela putrefação, vossa carne não está em decomposição. Tende o poder sobre a vossa água, respirais, porque eu o tenho decretado. Vós sois os que realmente estáis na inundação, os que foram afogados por seguirem a minha carne, a carne de Faraó. Bingo. Pastor, se eles não registravam nada negativo, por que registraram isso? Primeiro, porque ficaria escondido dentro da câmara, ninguém leria isso. Ninguém leria isso. Quer dizer, na compreensão deles. Segundo, é a oração deles pedindo que os deuses conduzam-os seguramente até a eternidade. Percebe como que as peças do quebra-cabeça vão se juntando?
e montando o cenário. Perceberam? Vamos lá. Terceira curiosidade: estudiosos afirmam que estas pessoas morreram no Nilo. Estudiosos atuais que negam a ideia do Mar Vermelho. Estudiosos afirmam que essas pessoas morreram no Nilo. Multidão que morreu afogado no Nilo. Eu já estive lá e sei que no Egito não chove como em outros lugares do mundo. Para vocês terem uma ideia, se você um dia for no Egito, você vai perceber uma coisa: as casas não têm telhado, porque não chove. Ali também não havia e não há grandes inundações, de forma alguma. Não há registros frequentes de qualquer tipo de inundação. Não há. Quarta curiosidade: tinha que ser um grupo importante. Por quê? Porque morreu por seguir a carne de Faraó. Quinta curiosidade: eram pessoas tão importantes que a eles foi dedicada uma oração na tumba do monarca. Portanto, não há outra explicação. A multidão que morreu deve ter sido o exército de Faraó. E mais, os egípcios jamais relatavam em suas histórias qualquer indício negativo. Eu já comentei sobre isso. E, como o Faraó morreu afogado, seria uma desgraça para o Egito se não fizesse o sepultamento. Então substituir o seu corpo por outro para esconder a vergonha e a humilhação dos deuses de Faraó e do exército egípcio. Observe como as peças vão se encaixando e montando o cenário. Mas essa aqui é para fechar com chave de ouro. Olha aqui, essa. Quando Tutmose III morreu, quem assume o poder? Amenhotep II, seu filho. Amenhotep II era o segundo filho. Era para o primeiro assumir o trono. Por que o primeiro não assumiu? Porque o primogênito havia morrido. Quando? Na 10ª praga. E mais do que isso, até o segundo filho dele que assume o poder, na história a gente encontra que no mesmo período o primeiro filho dele também morreu. O primogênito dele também morreu. Isso conecta a narrativa arqueológica, a histórica, com a 10ª praga. 2 primogênitos que morreram naquele mesmo período, tanto de Tutmose III quanto do seu filho, do segundo filho, que já tinha um filho naquela época. Eles se casavam muito cedo, viu? Eles já formavam família já muito cedo. Amigos, há alguns que ainda levantam a suspeita de que o sepulcro de Tutmose III foi construído e pintado muito rapidamente, ou seja, era algo inesperado. Não se esperava a morte súbita de Tutmose III, e por isso há vestígios na câmara mortuária de que ela foi feita às pressas. Bom, eu quero encerrar fazendo algumas reflexões para a nossa vida. A primeira reflexão está em Hebreus capítulo 3, verso 12 e 13, que diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, agora, a fim de que nenhum de vós seja o quê? Endurecido pelo engano do pecado. Bom, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: Faraó, Tutmose III, ele presenciou os milagres dentro do palácio, quando Moisés transformou o cajado em serpente. Segundo, ele presenciou as 10 pragas caindo sobrenaturalmente sobre o Egito. Terceiro, ele viu o mar se abrir diante dos olhos dele. O que significa? Significa que o nosso coração é muito perigoso. Faraó, por causa da dureza do coração, não conseguiu perceber o chamado de Deus. Porque ao mesmo tempo que se trata de um livramento para o povo, ao mesmo tempo era um apelo para o próprio Faraó. Era o toque do Espírito no coração de Faraó. Mas pastor, lá em Êxodo também diz que
que Deus endureceu o coração de Faraó? Bom, a tradução ali não está correta. A tradução adequada ali é que Deus permitiu que Faraó tivesse o coração endurecido. Por causa do orgulho, por causa da dureza do coração, por causa da soberba. Eu sou Deus, diziam os faraós. Por causa dessa dureza de coração, ele não conseguiu perceber, discernir a voz do Espírito. O profeta Jeremias escreveu que enganoso é o coração mais que todas as coisas, quem o conhecerá? Por isso, é um apelo para nós, porque o nosso coração, a exemplo do coração de Faraó, é um coração mau, rebelde. Isso nos ensina então que nós devemos aprender a confrontar a nós mesmos. Desconfie de sua sinceridade, desconfie de sua sabedoria, desconfie dos seus sentimentos. O seu pior inimigo não é o dragão de Apocalipse capítulo 12. O seu pior inimigo se chama eu. Diga eu. É você. O seu pior inimigo é você mesmo. Cuidado. Cuidado. Todos que se perderão como Faraó vão se perder pela cegueira espiritual, pela dureza do coração. O diabo não pode obrigar você a se perder, mas ele pode ajudar você a ficar com um coraçãozinho duro. Ele pode ajudar, usando as suas inclinações para o mal, a resistir à voz do Espírito. Tome cuidado com você mesmo. A segunda lição importante é que o nome de Moisés não foi encontrado em nenhum cartucho egípcio. O cartucho egípcio seria, está vendo aquele, é um retângulo meio oval, está vendo? Tem dois ali em cima. Tem um de cá e tem um de cá, no meio ali, ó. Um de cá, um retângulo meio oval. E dentro desse retângulo meio oval tem uma escrita. Isso é chamado de cartucho egípcio. Os faraós, eles escreviam, mandavam talhar o nome deles ali naquela rocha, dentro daquele cartucho, porque ele entendia que quando o seu nome fosse registrado ali, ele se tornaria eterno. Mandava talhar também o nome de seu Deus favorito, ou dos seus deuses, para significar que aqueles deuses são eternos. Agora você vai entender por que Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Porque o povo de Israel participou dessa cultura egípcia por séculos. Eles foram abduzidos pela cultura egípcia. Então quando Moisés desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas da lei, quando o povo de Israel bateu o olho, Moisés não precisou explicar. Eles entenderam quando bateram o olho. Então o que está escrito aí, as 10 palavras são eternas. Mas a pergunta é, por que nunca foi encontrado o nome de Moisés em um cartucho desse? Bom, primeiro, caso o nome de Moisés estivesse de fato registrado em algum cartucho, como príncipe do Egito, é muito provável que Tutmose III tenha mandado apagar. É muito provável, porque Tutmose III provavelmente não tinha uma boa simpatia por Moisés, porque via nele um rival para o trono, e segundo, sabia que ele não era da dinastia, e terceiro, sabia que ele era querido por Hatshepsut, e Tutmose III não gostava de Hatshepsut. Porque foi Hatshepsut que encostou ele quando era criança, e ela assumiu o poder no lugar dele por mais de 20 anos.
até o nome de Hatshepsut foi apagado. A maior parte do nome dela foi apagado por Tutmose III, quando ele assumiu o poder. Mas olha, independente de qualquer coisa, olha aqui para mim, para que o nome talhado na rocha, se você pode ter o nome no livro da vida? Você acha que Moisés estava preocupado com isso? Para que ter os pés fincados na calçada da fama, se você pode ter os pés pisando no solo da eternidade? Outra coisa, sucesso na vida não é ter o nome na calçada da fama, ganhar muito dinheiro ou ter fartura na vida, mas viver dignamente diante do soberano do universo. Lembre-se que o corpo tem data de validade, mas o nome no livro da vida não tem validade. Não tem. E por fim, nunca se esqueça que a mentira nunca prevalece contra a verdade. Mas tem um detalhe que é importante a gente saber: quem viver pela mentira vai morrer por ela também. Quem viver pela mentira receberá a ruína da mentira. Mas quem viver pela verdade, ou até morrer pela verdade, receberá a glória da verdade. A glória da verdade. Essa mentira, esse fake news que tentaram fazer, obviamente é Satanás por trás disso, para esconder a soberania de Deus, o poder de Deus, a honra de Deus naquela circunstância. Satanás já tentou fazer isso outra vez. Lembra na ressurreição de Jesus? Os soldados que estavam ali guardando a tumba foram visitados por anjos, e de repente caíram desmaiados, mas eles viram a pedra ser tirada do lugar, eles viram Jesus sair daquela tumba. Depois procuraram lá os fariseus, e os fariseus fizeram o que? Subornaram eles, pagaram dinheiro para eles não contarem a verdade, pelo contrário, inventaram uma mentira, contaram uma mentira, uma versão diferente, um fake news na época. Por mais que tentem esconder a verdade, por mais que a mentira prevaleça por algum tempo, a verdade um dia vai brilhar, retirando as trevas da mentira. Os povos, os sacerdotes do templo egípcio conseguiram esconder a verdade do seu povo, mas não conseguiram esconder a verdade para sempre, porque Jesus um dia disse que as pedras, se fosse preciso, as pedras clamariam, e as pedras clamaram. E hoje nós conhecemos a verdade. A verdade. Eu quero encerrar dizendo para vocês que se você viver pela mentira, você receberá a ruína da mentira. Mas o meu apelo é que você viva e, se for preciso, morra pela verdade, e você receberá a glória da verdade. O que você acha melhor? O que está no seu coração? Teremos uma música agora? Ou encerra com oração? É? Tá bom. É assim, né? Ao vivo é assim. Então eu quero fazer essa oração final. E por quem que eu faria essa oração hoje? Olhem para a história, olhem para a arqueologia. Se a história bíblica é verdadeira, então o sobrenatural dela também é verdadeiro. As promessas de Deus inseridas nela também são verdadeiras. Vamos orar e pedir a Deus que Ele nos ajude a trilhar nesse deserto de peregrinação. Quem gostaria que eu orasse por você? Fique em pé então. Se você gostaria, fique em pé. Vamos pedir para Deus: Senhor, me ajuda a vencer o próprio eu, me ajuda a vencer os sentimentos errados do meu coração. Vamos pedir a Deus: Senhor, derrama o teu Espírito para que Ele conduza a minha vida. Vamos pedir a Deus: Senhor,
puxe a minha orelha se for necessário, machuque a minha consciência se for preciso, mas não me deixe perdido em mim mesmo. Vamos orar. Querido Pai, louvado seja o teu nome sempre. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Obrigado por nunca ter desistido da gente. Obrigado por não ter virado as costas e ido embora. Obrigado, Senhor, pelo perdão que nos dá esperança de uma vida melhor. Obrigado, querido Deus. Louvado e agradecido seja o teu nome sempre. Obrigado, 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 Senhor. Derrama teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, sobre a nossa igreja, Senhor. Conduza-nos, nos ajuda a vencer o próprio eu, a não dar ouvidos aos desejos errados do coração e a lutar persistentemente contra esses maus desejos. A nossa vida pertence a Ti. Nós queremos que ela seja como um troféu de vitória nas Tuas mãos. Senhor, é para a Tua honra, é para a Tua glória que, agradecidos, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Um grande abraço a todos vocês, aos amigos que estão assistindo de casa, e até o próximo domingo com mais um tema de arqueologia bíblica.